Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E assim nós damos continuidade ao nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva. Hoje o tema da nossa palestra é Acordar e Erguer-se. Quem vai ministrar esse tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Lenira Soares. A prece inicial e final será feita pela Carla Miranda. Vibração do passe será feita por mim, Henrique Lepski. E a vibração da água pela Vera Tchocola. Então que nesse instante nós já possamos ir entrando em sintonia com toda essa equipe espiritual, que vem da Mansão da Paz, de Eurípedes, que vem da Capela do Amor, de Bezerra, que vem do Hospital Alvorada, para que nós possamos assim recebermos, estarmos receptivos a todas essas energias benfazejas, que tão bem nos faz, que reequilibra o nosso campo emocional, reequilibra o nosso campo psíquico e, acima de tudo, nos reabastece como espíritos que somos. Então, nós agradecemos de antemão a todas essas equipes que tanto nos ajudam e que para isso agradecemos também a Jesus, para que tenhamos assim um bom trabalho. Que assim seja. E assim, já conectados com essa espiritualidade amiga e superior, vamos respirando calmamente, fechando os nossos olhos e aproveitando a mensagem da noite do Divaldo, vamos visualizar Jesus nos olhando. Vamos olhar para os olhos de Jesus. O que Ele está dizendo para nós? Uma coisa é certa, a paz que Ele transmite. Vamos sentir essa paz. Vamos nos deixar envolver por essas vibrações amorosas, para que nós possamos aproveitar tudo que nossa querida Lenira trouxe de mensagem, que nós possamos retê-la em nossa memória e praticá-la no dia a dia. Envolvidos nessa paz, nós vamos iniciar os trabalhos, que a luz de Jesus nos envolva. Boa noite a todos. Então, neste momento que Jesus nos envolva e que os mentores me auxiliem para que eu consiga passar da melhor forma as reflexões e os estudos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeito, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. A prece, a mensagem. Assim falou Jesus. A cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los. Pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. De André Luiz, do livro O Espírito da Verdade, por Francisco Cândido Xavier. Deus sempre nos convida a colocar em prática as leis que estão impressas
em nossa consciência. Pois sabemos, somos espíritos imortais. E ao longo de várias existências, trazemos impressas as nossas vivências anteriores. Todo o aprendizado, assim também como o mau uso do nosso livre-arbítrio, nossos vícios e nossas virtudes. Quando estamos no plano espiritual, no momento de reencarnarmos, temos o plano reencarnatório. Então, eu costumo dizer que é uma série de combinados que fazemos antes de aqui retornar, né? Para fazer o resgate, para podermos viver de uma forma melhor. E por conta desse esquecimento e também do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós nos desviamos do caminho, né? Nós, muitas vezes, escolhemos a porta larga, ao invés da porta estreita. O Evangelho, ele é o nosso roteiro imprescindível e mais seguro. Emmanuel, ele nos diz que a Terra é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, eu não preciso ir a um templo, eu não preciso vir à casa espírita para praticar o bem, para praticar o belo. A todo tempo eu estou em oração e eu estou também na oficina, né, no trabalho. O campo, então, ele é de semeadura e de colheita, como falou a nossa colega na semana passada, quem teve a oportunidade de vir, ela falou sobre o semeador, né? Então, basicamente é isso, é uma continuação. Todos os lugares podem ser considerados ao serviço divino. Então, o nosso lar, né? A família em geral, no nosso trabalho, na sociedade, aqui na casa espírita, e em todos os setores da sociedade e da vida privada. Cada um de nós possui uma relação de dias, né? Quando a gente chega aqui, a gente tem um tanto de dias. Ou seja, nascemos com uma programação, com uma cota de tempo. E há uma tarefa a ser cumprida. Todos nós temos uma tarefa a ser cumprida. Oportunidade que temos, então, de rever, de exercer, de executar, de reparar, corrigir, aperfeiçoar e planejar. Nós costumamos pensar que lá no final, quando a gente está aposentado, é que a gente vai ter tempo de fazer isso. Mas não, é o agora, né? É a todo momento. A vida se vive a todo momento. E em todas as situações. Muitas vezes não tão agradáveis, né? E assim como espíritos imortais que somos, a lição de hoje, ela é um convite à reflexão. Acordar e erguer-se. E eu vou ler um pedacinho do trecho que está no livro Fonte Viva. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Esta é uma carta de Paulo a Efésios, que está no capítulo 5, versículo 14. E assim começa Emmanuel, então, o seu entendimento sobre este trecho. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde, ou seja, o dia se alonga inutilmente. Para eles, o glorioso dia da experiência sobre a terra. Então, a mensagem, esse trecho da mensagem do benfeitor Emmanuel, ela nos alerta sobre a postura diante da vida, sobre a nossa postura diante da vida. Muitas vezes, e na maioria delas, nós nos levantamos para atender nossos anseios mais imediatos.
né? Então, é aquele momento em que a gente passa por uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela com um ente querido, uma doença. Então, nesse momento, nós nos levantamos. E o que é levantar? Levantar é um verbo que nos traz a ação, né? Levantar é você se mover para resolver a situação. No livro Problemas do Ser, de Leon Denis, ele nos fala do papel da dor para nos tirar desta situação, ao afirmar que as felicidades deste mundo nos imobilizam por causa delas. As felicidades, por causa delas, as felicidades, né? Nós, por causa dessas felicidades, muitas vezes momentâneas, nós nos atrasamos, esquecemos de nós, nos distraímos e muito. Mas quando nós nos demoramos além da conta, aí vem a dor, né? E nos impulsiona para frente. Deve acontecer com todos nós, né? Mas eu falo por mim, algumas vezes já aconteceu isso. E quando a gente é mais jovem, é mais fácil de acontecer. Porque a gente acha que a vida não vai acabar, né? A gente não tem noção dessa finitude. E aí, quando acontece algum problema, aí você lembra de Deus, aí você lembra da prece, da ligação com o mais alto, né? E aí basta resolver o problema e a gente volta para aquelas felicidades momentâneas, que fazem parte, claro, da vida, né? Nós devemos ser alegres, nós devemos ser felizes o máximo possível. Afinal de contas, esse é o que buscamos, né? Essa felicidade. Mas, por enquanto a gente está aqui, tem que dar mais valor para esse lado espiritual, né? O erguer-se, o acordar aqui é espiritual. Quando que eu vou acordar espiritualmente e verdadeiramente, e não só nos momentos difíceis? Importante lembrarmos, então, que enquanto estamos aqui, encarnados, temos sim esses momentos de felicidade. E a tendência, como eu falei, é nos acomodarmos, adormecidos muitas vezes. E quando a dor se apresenta, seja do ponto de vista físico, material, é normal que busquemos formas de aliviá-la. E é aí, afirma Emmanuel na lição. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor, em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Precisamos, então, compreender que a melhor maneira de louvar ao Senhor é agindo de acordo com as leis divinas. Eu costumo dizer que o ideal que a gente tem que procurar é viver em estado de oração, né? Porque quando a gente está em contato, em ligação com o mais alto, a gente se sente mais pleno. E por que não procurar viver o máximo possível nesse estado de oração? A gente fazendo isso, a gente vai ver menos os defeitos dos outros, vai dormir menos, porque você vai estar atento, ligado ao que está passando ao teu lado, muitas vezes, né? Então, como Emmanuel diz, nessa coleção, numa das coleções também da Fonte Viva, ele diz assim: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar aos outros, né? Nós temos que estar bem para poder auxiliar. Jesus disse em algumas passagens no Evangelho: levanta-te e anda. Levantar, no sentido espiritual, podemos compreender como sair da posição cômoda, indiferente, muitas vezes egoísta, né? Que muitas vezes nós nos encontramos. E o andar, ele é a ação.
é o convite para irmos ao encontro da necessidade do outro. Este é um movimento de acordar e andar. Fazendo, então, uma analogia, podemos dizer que vivemos uma colmeia, né? Onde há necessidade da cooperação mútua na lei de sociedade. Nós somos codependentes uns dos outros, não vivemos só. Então, não dá mais para nos fecharmos dentro do nosso mundo interior, muitas vezes dentro do nosso egoísmo, mesmo que por hora esteja tudo bem conosco, né? Com os nossos queridos. Emmanuel, ele nos chama a atenção para a necessidade de auxiliar o próximo. Está tudo bem comigo, com a minha família? Mas espera aí, como é que está o meu vizinho? Né? Como é que está aquele parente um pouco mais distante? Por que aquela pessoa está tão triste hoje, está calada? Silenciar um pouquinho e sair para fora da gente. É observar um pouquinho mais e falar menos, né? Então, não dá para ficarmos somente observando todo o trabalho do mundo. Emmanuel fala isso no livro, né? Está tudo em movimento. E muitas vezes nós ficamos na horizontal, parados, observando. E aí, fazer de conta que ainda somos como crianças, né? Muitas vezes nós agimos assim, como crianças, que nada sabemos e que necessitamos de tudo receber e nada auxiliar. É o comodismo, né? Eu me acostumo a receber, é mais fácil. Mas será que mesmo eu precisando ainda receber, não tem nada que eu possa fazer para auxiliar? Então, nós temos a responsabilidade uns com os outros, sempre. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Se nós formos observar, é muito sério, né? Porque nós temos muitos irmãos que dormem e vão continuar dormindo, porque na espiritualidade também tem os que ainda dormem. Cada um está num tempo, né? Tem muitos que não acordam. E está tudo bem, porque nós temos aí o tempo todo. Mas se nós pudermos acordar, e eu acredito hoje, um feriado, todos que estão aqui, acordados já estão, né? Senão não estariam aqui. Então, o que nós temos que fazer é erguer-nos, né? É irmos para a ação o tempo todo, diuturnamente. Esse é o ensinamento. Até quando eu estava estudando, eu ouvi uma historinha, bem simples, mas ela exemplifica bem. Às vezes, né, hoje em dia é muito comum a família alugar uma casa, às vezes com amigos, em algum lugar para passar o feriado. E aí, nessa casa, sempre tem aquela pessoa que dorme menos, né? Ela acorda mais cedo. E isso não dá o direito a essa pessoa de sair acordando a todos da casa. Ela não tem esse direito, né? Porque a gente não sabe o que acontece com cada um. Será que aquele estranhou o travesseiro? Será que ele teve dificuldades para dormir? E eu vou, naquele ímpeto de acordar, e eu faço tudo errado, porque eu acordo antes da hora. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar irritada, né? Ela vai ficar mal-humorada. Então, por que, em vez de eu acordar essa pessoa, eu não preparo um café da manhã? Já que eu acordei, vou adiantando as coisas, né? Preparo um café da manhã, bem gostoso. Se for lugar que dê para pegar um pão quentinho, eu vou buscar o pão quentinho, né? Para quando eles acordarem, eu estou ali, pronta, para auxiliar. Vejam bem, auxiliar.
Não é resolver, porque nós não conseguimos nem resolver os nossos problemas, né? Como é que nós vamos resolver o problema do outro? Não, nós auxiliamos, porque a trajetória, ela é única, é de cada um. Então, o que nós pudermos fazer para auxiliar, se nós estamos ali já erguidos, né? Já despertos, a gente pode sim auxiliar, mas sem cobrança. Deixa o outro dormir, se ele quiser perder o dia lá no passeio, fazer o quê, né? Eu, enquanto isso, eu já posso me programar o que eu vou fazer durante o dia. E assim é a vida que segue. Então, Paulo diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemo-nos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, com certeza, né? Para que possamos, assim, ajudar os outros. Lindo, né? Obrigada, gente. Boa noite. E assim, dessa maneira, já com o nosso salão todo ele harmonizado, com essas energias de paz, de serenidade, de amor, que toda essa equipe espiritual, vinda da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, já transmite para cada um de nós. Dessa maneira, os médiuns já vão se colocando numa postura de captação de todas essas energias benfazejas, vindas da espiritualidade superior. E é nesse sentimento de amor, nesse sentimento de fraternidade, que nós damos início à terapêutica do passe. Aonde essa energia se concentra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali se trabalha toda essa ligação com o mais alto, nos ajudando para que possamos estar mais receptivos a todo esse amor que recebemos na noite de hoje. Essa energia agora é direcionada até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde todo o nosso campo mental vai sendo trabalhado, vai sendo feita uma asepsia nos nossos pensamentos, e novos pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos de amor, pensamentos otimistas vão sendo inspirados em cada um de nós nesse instante, elevando assim o nosso padrão vibratório. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, onde a espiritualidade trabalha todo o nosso aparelho respiratório, tornando assim o ato de inspirar e expirar mais tranquilo, mais sereno, trabalhando também todo o nosso aparelho fonador, trabalhando as nossas cordas vocais, essa faculdade da fala tão importante para os nossos relacionamentos, para o nosso progresso, para que tenhamos palavras de bom ânimo, palavras edificantes, que fortaleçam os laços de fraternidade e de solidariedade. E essa energia desce e vai até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, onde todo o nosso campo emocional nesse instante é trabalhado, trazendo equilíbrio, trazendo tranquilidade para o nosso coração, serenidade, calma, para que possamos sentir toda essa energia de amor que vai
envolvendo todo o nosso campo emocional nesse instante. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, aonde ali todo o nosso aparelho gastrointestinal é trabalhado, é fortalecido. Se porventura temos algum acúmulo de energia, vai sendo dissipado também nesse instante. E assim toda essa região, célula a célula, vai sendo fortalecida. Essa energia desce, vai até o centro de força esplênico, fica na altura do nosso baço, aonde ali todo o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático vai sendo fortalecido, o nosso sistema de defesa, tanto espiritual quanto orgânico, vai sendo fortalecido nesse instante. Essa energia desce e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do nosso ventre, aonde todo o nosso aparelho genésico nesse instante é trabalhado, aonde as energias co-criadoras ali presentes são equilibradas e também são direcionadas para a criação do bom, para a criação do belo, para a criação do amor. E essa energia desce até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde cada vértebra da nossa coluna vai sendo ali trabalhada, os membros superiores, os membros inferiores, toda a região da cintura, vai sendo ali fortalecido, nos ajudando a nos colocarmos numa postura não somente física, mas também psicoemocional, espiritual, de firmeza e de confiança nas nossas capacidades. E toda essa luz nesse instante nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E vamos aproveitando também o ensejo da noite de hoje e vamos mentalizar os nossos lares, mentalizando que essa luz inunda o nosso lar. Vamos abrindo as portas, as janelas, vamos permitindo essa renovação energética em nossos lares e em todos aqueles que convivem conosco. Vamos mentalizar também os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, com essa luz também iluminando todo esse local, trazendo harmonia, trazendo cooperação, trazendo equilíbrio para este local e para todos aqueles que comungam deste ambiente conosco. E se porventura estamos à procura de uma recolocação, nesse instante nos ligando aos queridos mentores, Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Juarez, Dr. Campos Vergal, que possam nesse instante nos ajudar, trabalhando em nós a confiança, a perseverança, para que possamos passar por essa situação e que possamos aprender com essa situação as lições que temos que retirar, sabendo que essa situação ela é temporária. E assim, ainda ligados com essa espiritualidade, mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que tem a necessidade de receber essa energia de amor, de paz, que essa pessoa possa nesse instante ser envolvida em muito amor. Mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aqueles que nos antecederam nessa viagem à verdadeira vida, que é a pátria espiritual, também sendo envolvidos nesse instante, nessas energias de amor, de paz, de serenidade, nesse sentimento de bem-querência, de saudade positiva que transmitimos a esses nossos irmãos.
e retornando assim o nosso pensamento ao nosso salão. Nós agradecemos a toda essa espiritualidade, aos mentores da Casa de Paz e Amor, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, e agradecemos a Jesus por mais uma vez estarmos aqui presentes, reunidos, recebendo essas bênçãos de luz, essas bênçãos de amor, que tão bem nos fazem, que tão nos ajuda assim a termos equilíbrio, seja ele psíquico, emocional, físico também, mas acima de tudo espiritual. E te pedimos, Mestre amigo Jesus, que fortaleça em nós a fé, que fortaleça em nós a confiança, que fortaleça em cada um de nós a perseverança para continuarmos seguindo e praticando o seu evangelho de luz, de amor e de solidariedade. E dando continuidade assim ao nosso trabalho, vamos acompanhar agora a Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Queridos amigos, continuando nessa paz, ligado aos irmãos espirituais, agora, nesse momento, todas as equipes dos químicos, físicos, dos biólogos, dos pretos velhos, índios, se aproximam de nós para o tratamento dessa água. Para cada um de nós, o medicamento efetivo vai ser colocado nessas águas, desde que nós penetramos nesse trabalho, nessa casa, nós fomos analisados por essas equipes que tanto nos ajudam, que tanto nos orientam e que tanto estão conosco. Nesse momento, todo esse medicamento está sendo colocado nas nossas águas e com isso, além do nosso tratamento específico, são colocados também florais para que possamos espiritualmente nos tornarmos mais dóceis, mais carinhosos, pensando mais na nossa evolução. E com tudo isso, queridos irmãos, esses amigos que já colocaram a medicação nas nossas águas, nos agradam, conversam no nosso ouvido e falam as necessidades que cada um de nós precisamos. Estejam com todos vocês, com Jesus, e recebam da espiritualidade todo esse amor que estão lhes oferecendo. Que assim seja. Já abastecidos dessas energias, nós vamos encerrar esse trabalho com o coração cheio de gratidão e aproveitando a mensagem da Lenira, vamos abrir os nossos olhos, vamos despertar e enxergar todo o potencial que nós temos e o apoio dos nossos mentores individuais e de todos esses mentores da Casa de Paz e Amor e o Sol Maior, que é nosso Mestre Jesus. Que Ele nos acompanhe em retorno ao nosso lar até a próxima semana. Que assim seja. Indo para os recados finais, a gente sempre ressalta mais uma vez a importância do Evangelho no lar, para que a gente possa continuar recebendo essas energias benfazejas. Então que nós possamos, como nós temos dito todas as semanas, reservarmos um período da nossa semana,
um dia específico, num horário específico, para que a gente possa, no nosso lar, fazer a leitura do Evangelho, fazer algumas reflexões e assim vibrarmos pelo nosso lar, por nós, para que a gente possa nos mantermos sempre em equilíbrio psíquico, emocional, espiritual, para que a gente possa continuar assim na nossa caminhada, nesse processo evolutivo e, claro, sempre alinhados ao Evangelho de Jesus. Um excelente feriado a todos, um excelente final de semana, até semana que vem. Muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.